porque tem um assunto que está dando o que falar essa semana. Então, a gente reuniu todas as informações aqui. Fiquem com a gente, presta atenção, cada um vai falar um pouquinho aqui. É a regulamentação da profissão de motoristas por aplicativo. Ontem eu estava num Uber e o motorista tinha ali a convicção que isso ia ser a pior coisa do mundo. Daí, eu juro, eu ainda não estava ambientada no assunto, estava ouvindo, mas não estava ambientada. Abri as decisões e comecei a ler para ele quais tinham sido as condições aí desse acordo. E aí, ele ficou bem surpreso, o Lucas. Ele ficou bem surpreso. Ele até então, ele só tinha ouvido que ele ia se ferrar. Só. Coisa de grupo de zap, talvez, sabe? Então, antes de mais nada, vamos entender duas coisas. Primeiro, ninguém mais se informa da forma que deve. Ninguém mais. Muito pouca gente. Segundo, somos o país do CLT. Se tem uma regra que o país mais leva a sério, é a trabalhista. Verdade. Então, a gente juntou todos os pontos aqui para tentar explicar para vocês, longe de briga política, o que está rolando. Porque a bem da verdade, gente, é que a maioria dos motoristas está sendo cooptado, sim, pelo discurso político para achar que está ou só ganhando ou só perdendo nessa negociação. Então, torcedores, calma, que a gente vai colocar aqui alguns dados. Vocês ouçam atentamente para fazerem o seu próprio julgamento. Vamos lá. Nessa regulamentação, gente, os motoristas não vão ser CLT, para começar, nem MEI, tá? Quem me contou isso foi o Leandro da Cruz, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transportes Terrestres. Aí, nesse acordo, os motoristas vão ter autonomia com direitos. É uma nova condição, autonomia com direitos. Vai ter uma diferenciação de quem é motorista por profissão, que vão passar a ter um cadastro ali no CAGED, e quem é o motorista de bico, que faz ali para completar a renda. Vão ser duas categorias diferentes ali dentro. Quem quiser fazer bico vai poder continuar fazendo bico, só que vai ter que pagar uma contribuição de 7,5% em cima de 8 horas de trabalho. Em cima de 8 horas de trabalho. Isso, tá. Mas o fato é que quem estiver trabalhando como profissional da empresa, eu só faço Uber, vai sempre receber pouco mais de R$ 32,00 por hora de trabalho. Desse valor, R$ 24,00 é para arcar com os custos da operação e R$ 8,00 valem pelo serviço de motorista. Todos vão sempre ganhar, sempre, o mínimo de R$ 5.649,60. Ainda que eles não rodem 8 horas por dia de segunda a sexta. É um valor mínimo que eles vão receber. E desse valor, só vai incidir contribuição de 7,5% em cima de 25% do total. Ou seja, se o motorista receber o mínimo de R$ 5.649, vai pagar R$ 105,00 de imposto. Essas 8 horas que você mencionou, mesmo parado. Entrei no Uber, se ele fizer 2 corridas no dia, mas tiver estado disponível durante 8 horas... Isso, estou trabalhando 8 horas por dia, mesmo parado, tá? Aí você pode se perguntar assim, mas eu quero trabalhar todo dia. Você pode. Pode, no CLT, pode. Você tem essa permissão, não precisa nem folgar, se não quiser, desde que respeite o máximo de 12 horas de trabalho por dia. Então, vamos supor que o motorista queira trabalhar aí 12 horas por dia, 30 dias do mês. Ele vai ter garantido sempre esses 5.649 que a Cecília mencionou, mas pode tirar ainda mais 5.871, chegando aí num total de R$ 11.520 por mês. Ah, mas eu queria trabalhar 16 horas, 30 dias na semana. Aí não pode. Tudo não terás, né? Porque quem faz isso é exceção. E lembrando aqui, a gente não está tomando um partido, mas você passa a colocar as pessoas em risco quando você dirige 16 horas por dia, né? Não só você mesmo, como os carros que estão circulando e os ao passageiros. seu redor. Mas eu não canso, então o ideal é encontrar outro trabalho, porque também não dá para ser caminhoneiro com rebite, não pode. Não pode, né? A gente tem que tomar cuidado, tá? E a ideia é que depois da regulamentação, num acordo coletivo, sejam pensados outros direitos, como vale alimentação, plano de saúde, o direito à hora extra depois da 8ª hora trabalhada, um adicional noturno, que é bem possível, porque o Uber e outros aplicativos de transporte
dão preferência para circular à noite, né? Mas é Muitos exatamente deles. isso. Isso só pode ser decidido em acordo coletivo. Sim. Quando estiver categoria, regulamentado, a categoria monta um sindicato e aí E tudo vota. isso vai ser votado, tá? O trabalho de final de semana durar mais, essas coisas que a Isso. gente tem visto. Todo mundo que pega carro de aplicativo, que vai conversando, eles sempre falam sobre suas rotinas e Sim. como acontece, né? Sim. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transportes Terrestres disse que já conversou com o presidente Lula. e que em breve sairá, né, uma É. linha especial para a compra de veículos pelos motoristas de aplicativos, o que também é o que eles mais reclamam. Muitos deles dependem do aluguel de carros e, segundo Leandro da Cruz, são extorquidos pelas empresas com preços super abusivos. Eu acho que o que o Leandro da Cruz disse é verdade, de fato, mas eu queria saber o que o Pedro Caramuru acha do incentivo federal à compra de carros em 2024. Para milhões de aplicativos de De motoristas. motorista. Deixa eu Vai. ler, aí a gente Tá. chega nessa parte. Tá. Os motoristas cadastrados como profissionais vão receber algo como um contra-cheque, que na verdade vai ser um relatório descrevendo tudo o que foi feito pelo motorista. Dá para pegar empréstimo consignado com esse relatório? Ainda não. Isso. Tá. Esse é mais um dos objetivos deles, porque atualmente existe a parceria de alguns bancos com as empresas para fazer empréstimos para esses motoristas Mentira, gente. a um custo um pouco menor. Mas os juros, os juros pegam. Tem motorista que pega Não. empréstimo de 5 mil para pagar, por exemplo, 9.500. Caraca. Sim. O fato é que, atualmente, é o algoritmo que controla todas as corridas. Tem casos em que até 70% do valor da corrida pode ir para o aplicativo. Gente, que coisa absurda. A humanização é muito pequena na decisão de bloqueio ou não dos motoristas, que ficam presos ao imperativo do algoritmo na hora de pegar corridas. O que a gente está vendo, eu acho, é muito um pega daqui, tira dali. Testou-se a liberalização absoluta e restrita, que é a proposta da plataforma, né? Essa disputa, a gente viu no começo quanto a burocracia que estava sujeita aos táxis e enfim, Sim. por outro lado, O valor facilidade. abusivo das licenças, né? sim, dos aluguéis de ponto, Isso. dos Sim. alvarás de funcionamento. Tem também a questão que agora a tentativa de você transformar o aplicativo, e a gente está focando bastante em Uber, para algo um pouco mais próximo do que são as outras formas de trabalho. E isso também incorre em outras cobranças, como, por exemplo, cobrança de imposto, Sim. contribuição sindical. Então, aí os caras que são contra e que estão claramente cooptados pela galera que quer fazer a coisa ser contra, né? Porque seria uma coisa muito boa, isso angariaria muito voto, que esses caras falam assim, o governo tá fazendo isso só para arrecadar imposto. Gente... É tomar lá da cá. Você vai ter os seus direitos, mas você vai ter que colaborar também. Sim, mas Vocês tem- quer almoço grátis? Mas tem que entender se quer o almoço grátis também, né? Então, Porque eu acho que essa é a questão central desse debate nesse momento, aí é que né? tá. Um ponto importante que eu esqueci de botar aqui no texto e que me foi falado pelo presidente do sindicato é o seguinte, gente. Atualmente, 80% da categoria trabalha como um profissional comum. Não é o cara do bico. Sim. É gente, por exemplo, esse motorista que eu peguei estava me falando que em fevereiro, que foi um mês caído para ele tirou 8 mil e poucos reais, tá? O Lucas. Ele tirou 8 mil e poucos reais ali e ficou para ele, no bolso dele, pelo trabalho dele, pouco mais de um salário mínimo. R$ 1.500 reais. Porque ele teve que pagar o carro, ele teve que pagar a gasolina, ele teve que pagar a IPVA. manutenção, ele teve... e aí ele não conseguiu suprir o básico num mês difícil. Então, não é que eu pegue e levante a bandeira, porque assim, por isso que eu fiz o disclaimer no início. O Brasil é o país da CLT. Assim, não adianta, foi o que o presidente falou da categoria ali para mim. Ele falou assim, não adianta dizer que a gente é microempreendedor. A gente não é microempreendedor, a gente não tem liberdade sobre o valor que a gente quer botar na corrida, a gente não tem liberdade sobre como é que a gente vai trabalhar. A gente não tem liberdade, a gente está refém de um algoritmo
e ainda sendo escravizado pelo próprio algoritmo. Imagina, 70% do valor da corrida pode ir para o aplicativo. Não, isso é Caraca, bizarro. Então, assim, eu me assustei. Eu, a princípio, eu tenho minhas críticas severas com relação à inviabilidade de empreender, a dificuldade de empreender no Brasil. As coisas do CLT são complexas em diversos aspectos. Mas a gente está falando de uma camada da população, gente, que está fazendo aquilo ali não porque adora dirigir. Que é um Sim. grande profissional É. motorista. Por Não, prazer. cara. Inclusive, deve muito da baixa taxa de desemprego a quem faz bico, a quem faz exatamente. Uber, quem faz Claro. iFood, porque esses caras eles não estão nas estatísticas de Porque quem eles tá não estão procurando nem emprego. procurando e nem colocados, né? Sim, e é uma coisa muito louca, que é uma tendência que a gente acha que é o pleno capitalismo, que é nossa, agora as pessoas têm liberdade, têm... E é muito parecido, mas não chega lá, não Sim. chega na teoria. E eu não sei se, enfim, vou tentar explicar. É a ideia de você organizar as trocas comerciais em mercados, em que você tem uma oferta de gente que está oferecendo, uma quantidade de gente que está demandando produtos, e aí elas se conversam, elas combinam preço, e isso na teoria capitalista é o cerne da questão, porque Sim. isso regula uma série de coisas. Exatamente. No fim, é a lei da oferta e da demanda. E a gente tenta imitar a ideia de mercado, mas numa plataforma, que não é um mercado, Claro. é uma Não, plataforma. exatamente. E eu tô, enfim, até parafraseando o ministro das Finanças da Grécia, Yannis Varoufakis. Ele é desses. Eu é sou a desses. Meteu um Varoufakis É, espinacópita. vai. Deixe ele, deixe Vai, ele. vai, ô Helicóptero. Musaca. Que a gente tá saindo do capitalismo para um negócio que a gente ainda não sabe direito o que é. Que a gente não consegue aplicar Sim. as ideias de mercado, essa teoria toda de organização, e no lugar a gente depende de ferramentas que é basicamente um feudo. A Uber manda Sim. e o que ela determina a gente E a obedece. Uber ficou bem satisfeita e muito simpática. Então, a galera Ficou tá aqui... satisfeita? Aham, a proposta? Com a proposta. Ah. Curtiu. Não, isso é interessante. Isso Entendeu? É bem interessante. Por quê? Só o sindicato de quem eu falei, dos motoristas em transporte, blá, 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 que é um nome imenso, falou que ali são 10 mil processos de motoristas. Então, assim, ó, tem uma hora que tá ficando caro. Mas pra mim, o grande problema da questão toda é a comunicação do governo. Não, a comunicação não, absolutamente ineficiente posso da falar? plataforma do governo, de tudo. Porque mudei de opinião com a explicação do Rivo News. Sim, mas eu mudei de opinião me Se preparando para pra explicar, é isso. Entendeu? Não, mas é isso, porque a gente fica ouvindo o ministro do governo, do trabalho, como é que é o nome dele? Do PDT? Que é Não, que é daqui. Ministro Trabalho, apuração em tempo real, Isso. exclusivo, bastidor. Luiz Na Felipe tela. Brandão de Melo. Não? Foi o nome que o Google me devolveu, que tá errado. Tá muito errado, acabei de achar a foto. Enfim. Luiz Marinho. Luiz Marinho, Ah. isso. Aqui tem apuração, tem correção, tem Isso. bastidor. Na mesma É responsabilidade. Isso. O Luiz Marinho, ele trata publicamente essa questão sempre como nós contra eles e colocando ali que o governo, né, numa postura quase de mãe dos Benevolência. pobres, humilhados, motoristas de aplicativo, e quem é contra é bandido e apoia a máfia das empresas de transporte, não sei o quê. Não é nada disso que a gente está vendo aqui agora com essa Não, explicação. porque eles têm dúvidas. Então, assim, o motorista falou assim pra mim, e quem quiser fazer bico? E vai poder. Tá dentro do esquema, não tem problema. Pode fazer bico, só que agora vai ter que pagar a contribuição. Então, assim, ó, daqueles R$32, 24 é custos, R$8 por hora de trabalho. Vai incidir em cima desses R$8 aqui um imposto de 7,5%. É só essa conta. E vai garantir o quê para os motoristas? Se eles se acidentarem no trabalho, eles estão apoiados pelo INSS, eles vão receber essencial. o dinheiro, eles vão receber o dinheiro, porque hoje em dia, se o carro deles para, se eles não têm um seguro de vida, um plano de saúde e tal, Não tem nem o seguro obrigatório. não tem nada. Não tem aquele DPVAT, essas coisas, não existe, entendeu? Então, esse é o ponto. Eles vão estar respaldados. É uma classe imensa nesse país. Esse valor foi feito uma média, porque tem gente que ganha muito mais que
R$ 32 a hora, tem gente que ganha muito menos. Então, eles fizeram uma média e Cidades chegaram... diferentes também, É, né? que São com preços Paulo- diferentes. São Paulo pode chegar até 50, parece. Isso. Então, São Paulo e outra cidade menor desse país. Então, eu acho que, tirando a questão política, a gente consegue ver mais clara. A gente está vendo aqui, mas e o iFood? Então, isso vai ser um segundo momento. Eles estão tratando, neste momento, apenas de motoristas para pessoas. Quem está carregando pessoas Motorista de um de lado... aplicativo. Motorista de aplicativo de pessoas. Por Uhum. exemplo, Lalamove, que transporta Coisas. não entrou ainda nisso. Esse vai ser um segundo momento. E depois eles vão partir para coisas relacionadas a iFood, Tá. aplicativos, Rappi. Então, quem está atrelado a essas pessoas. Mas isso é um terceiro momento. Uhum. Eles estão indo... É como se esse fosse um primeiro momento de lançamento da proposta. Vai ter a formação de sindicatos, a construção de direitos, e a partir daí, outros passos serão dados. Mas, assim, a gente vai separar esse corte para vocês vejam, revejam, anotem. Tá tudo muito bem explicadinho aí e eu Via curti de regra, bastante entender. Sim, a impressão que fica é que tá havendo... O mínimo não vai mais ser tão baixo e o máximo também não vai ser tão mais alto. Exatamente. Vai trazer todo mundo pro meio. É isso. Nem quem ganhar, nem perder. Vai ganhar ou perder. Vai ganhar ou Ó, perder. por exemplo, Ganhar e você perder. quer ganhar mais dinheiro fazendo as suas 12 horas? Uma vez eu entrei num Uber, tinha um cara que colocou aquelas balinhas que as pessoas vendem no sinal dentro do carro, mas um kit um pouquinho mais encorpado para quem queria comprar. Com o A sua piquezinho esposa, sua escrito, irmã, né? sua prima faz docinho, vende dentro do Uber, põe aqui do lado dele, oferece. Pronto, você vai estar fazendo a renda extra Sim. dentro da sua... Tem 1 milhão de opções. Aí tem que usar o quê? A A criatividade. cuca. É que quando a gente foca em quem tá no topo que tá perdendo, a proposta negativa é ruim, precisamos acabar. Aham. Quem tá olhando para a parte de baixo, que tá ganhando, que tá tendo mais... Nossa, a proposta é maravilhosa, precisamos aprovar com mais celeridade. Uhum. São as duas coisas, elas andam Eu juntas. acho que não é nem só bom, nem só ruim, nem todo mundo vai perder, vai ganhar, Vai mudar, vai ser vai diferente. mudar e vai garantir mais direito aí para um monte de gente. Sim.